Você fez o pedido de cumprimento de sentença, a Fazenda Pública foi intimada para impugnar no prazo de 30 dias, e a Fazenda Pública pode tomar duas atitudes. Ou ela impugna, ou ela não impugna. Vamos ver o que pode acontecer se ela impugna, alguns detalhes da impugnação da Fazenda Pública. O primeiro deles é, o que ela pode alegar na impugnação? O que ela pode falar na impugnação? O que ela pode escrever? É ampla, é geral, ela pode abordar qualquer tipo de matéria? Absolutamente não. Tá? As matérias que podem ser objeto de impugnação por parte da Fazenda Pública são matérias restritas. Elas estão previstas lá no artigo 535 do Código de Processo Civil. A Fazenda Pública não pode sair falando, por exemplo, querendo rediscutir aquilo que foi devido. Imagine então que o servidor entrou cobrando da Fazenda Pública um adicional de insalubridade, cobrando um valor. E aí o juiz condenou, o município, você tem que pagar esse adicional. Lá na impugnação, a Fazenda Pública não pode querer discutir de novo aquilo que já foi objeto da decisão, tá? Por quê? Porque a matéria da impugnação é matéria restrita. Eu recomendo que você leia o artigo 535, que é ele, exatamente ele, que fala o que pode ser objeto de impugnação. Você vai ver lá como que são restritas as alegações. Por exemplo, a Fazenda Pública pode alegar falta ou nulidade de citação, se lá na fase de conhecimento o processo correu à revelia dela, pode alegar, por exemplo, ilegitimidade de parte. Imagina que o município condenou, aliás, o juiz condenou o município a pagar um adicional para o João. E no cumprimento de sentença, quem está exigindo o cumprimento de sentença é a esposa do João. É óbvio que o município, na impugnação, vai poder alegar a ilegitimidade de parte. Mas você vai ver que são questões relacionadas mais à parte técnica, como, por exemplo, inexigibilidade do título, tá? Ou inexigibilidade da própria obrigação, porque às vezes já houve pagamento na esfera administrativa. Então, leia o artigo 535 para você entender o que pode ser objeto de impugnação. E por que é muito importante que você conheça em detalhes? Porque se você está pedindo cumprimento de sentença e a Fazenda Pública impugna, alegando uma matéria que não está no artigo 535, já na sua resposta à impugnação, você vai dizer para o juiz, o senhor não pode nem conhecer dessa impugnação, já que a Fazenda Pública está suscitando matéria que está fora da previsão do artigo 535. E você vai ver que a previsão é bem restrita. Mas grave sempre isso, toda vez que a Fazenda Pública quiser rediscutir o débito, tá? Aquele débito que agora está sendo pedido de cumprimento de sentença, é impossível que ela consiga fazer isso. O juiz não pode voltar a analisar aquilo que já foi objeto da sentença que agora está se executando, tá bom? Outro detalhe importante dessa fase. A impugnação, ela sempre suspende o andamento do pedido de cumprimento de sentença. Uma vez que a Fazenda Pública é intimada para impugnar e ela impugna, não precisa o juiz dizer, por exemplo, recebo a impugnação com efeito suspensivo, pare o andamento da execução, não precisa, porque isso já decorre normalmente da lei. Apresentou a impugnação, a execução para enquanto não for julgada essa impugnação. Ela só volta a andar, infelizmente, com o trânsito em julgado, tá? Ou quando, por exemplo, a impugnação é parcial. Vamos imaginar que a Fazenda Pública foi condenada a pagar danos morais e danos materiais. Você entra com um pedido de cumprimento de sentença pedindo essas duas verbas. Aí lá na impugnação, a Fazenda Pública só impugna a parte relativa aos danos materiais. Quanto aos danos morais, ela não fala nada. Com relação aos danos morais, a execução vai poder continuar. Vai ser possível expedir o precatório ou a requisição de pequeno valor, conforme o caso. Mas aquela parte que foi impugnada, suspende-se a execução não tramita. Então é importante que você saiba que contra a Fazenda Pública sempre há a suspensão do andamento da execução quando é apresentada a impugnação, tá bom? A impugnação parcial, que eu acabei de te dizer, aí sim, continua a execução com aquela parte que não foi objeto de impugnação, mas a parte que foi impugnada para efetivamente. Agora, nós falamos de alguns detalhes de quando a Fazenda Pública impugna efetivamente. Mas e quando ela não impugna? Ela é intimada por prazo de 30 dias sobre aquele pedido de cumprimento e simplesmente ela não impugna. Tá? Ou a impugnação é rejeitada. O juiz julga a impugnação e rejeita. Olha, a Fazenda Pública não tem razão, a execução, o pedido de cumprimento de sentença está regular, julga improcedente essa impugnação. E aí, o que acontece a partir daí? Aí começa-se o ato efetivo de expropriação, de ir no patrimônio do município, do Estado, da União, para retirar dinheiro
e pagar. Esse ato de expropriação efetivo contra a fazenda pública pode acontecer de duas maneiras. O primeiro é expedindo aquilo que a gente chama de precatório, tá? Seguindo as regras que estão lá na Constituição Federal, ou, em determinadas hipóteses, expedindo o que a gente chama de RPV, que são requisições de pequeno valor. Professor, quer dizer então que a execução contra a fazenda pública termina aí? No momento em que se expede o precatório ou o RPV, acaba a execução contra a fazenda pública? Olha, há doutrinadores que entendem que sim, mas eu, na minha humilde opinião, entendo que não. Eu entendo que a execução só acaba quando efetivamente o credor receber o dinheiro através do precatório ou através da RPV. Isso não acontece de forma automática, às vezes demora, às vezes leva anos. O que eu tenho entendido é, expedido o precatório ou expedida a requisição de pequeno valor, o processo vai para o arquivo e fica lá, suspenso, esperando a notícia do recebimento ou não. Tá? A gente só pode falar que o processo cumpriu o seu objetivo quando efetivamente o dinheiro está lá na conta bancária do exequente. E não quando ele está aguardando um precatório ou quando ele está aguardando um pedido, uma requisição de pequeno valor.